Olá, eu sou Roberta Bonfim e junto com Mariana Vasconcelos e Crislânio Brandão realizamos a Lugar Artivistas. Esse lugar, essa revista, esse afeto. E neste episódio, o papo bom é com o artivista inspirador e querido André Komarov. Muito bom estar aqui com você, minha querida Roberta, nesse canal que só propaga coisas maravilhosas e inspiradoras, então é uma honra. Obrigado pelo convite. E além do bonazinho da nossa Iracema, a gente tem uma camisa aqui trazendo uma mensagem importantíssima ambiental também. O Brasil é terra indígena, importante trazer essa mensagem porque esses povos, assim como os quilombolas, pescadores, marisqueiros e muitos outros povos serão diretamente impactados pela pele da devastação. E para começar esse papo, vamos encontrar com o André na Rua dos Tabajaras. Tabajaras, esse nome que representa o povo indígena, tronco tupi-guarani. Cada lugar por onde nós passamos nos enche de muito. E nós tentamos deixar o melhor que a gente pode. Aqui, neste lugar, não poderia ser diferente. Mas já que a Praia de Iracema é contexto fundamental das histórias de cada um que faz essa revista. Assim, vivenciamos outros ambientes, além do atual. E estamos certos que viveremos outros. Conhecemos de perto alguns prédios hoje considerados históricos, como o Estoril, a Ponte Velha, conhecida também como Ponte Metálica, mas que na realidade se chama Viaduto Moreira da Rocha. O mesmo nome da rua principal da comunidade do Poço da Draga, ali, onde fica a nossa querida Composta Poço. Existiam outros prédios, e existem ainda. Alguns foram demolidos, como, por exemplo, o edifício São Pedro, mas que, para nossa sorte, vai estar sempre forte e vívido, na memória de cada um que o viveu intensamente. Mas vamos voltar aqui para a Praia de Iracema. Antes aqui era chamada de Praia dos Peixes, uma homenagem aos pescadores que aqui foram os primeiros moradores. Foi ali, na Ponte Metálica, onde nós estivemos e vimos surgir em brilho o primeiro porto da cidade, que mudou a economia do estado do Ceará. Depois de um tempo, a Praia dos Peixes tornou-se a Praia de Iracema. Esse nome escolhido para homenagear a personagem Iracema do romance homônimo do nosso escritor querido José de Alencar. Não à toa chamamos Fortaleza de Terras Alencarianas. E é aqui, nesse lugar, que a gente vai bater uma perna e conversar com o querido André Komarov. Simbora? Que doce alegria lhe rever, lhe encontrar e poder conversar sobre coisas boas e também sobre lutas, né? Algumas lutas são válidas. Na vida eu tenho entendido, André, Komarov, que existe uma raiva que é a conhecida raiva justa. E eu, sempre que acompanho o seu trabalho, em especial no nosso Iracema, eu entendo a sua raiva como essa raiva justa. E aí te pergunto, como é que essas raivas foram transformando as tuas opções na vida até estarmos aqui na Praia de Iracema com o chapeuzinho do nosso Iracema e todas essas lutas ambientais que você está abraçando? Muito bom estar aqui com você, minha querida Roberta, nesse canal que só propaga coisas maravilhosas e inspiradoras, então é uma honra. Obrigado pelo convite. E além do bonazinho da nossa Iracema, a gente tem uma camisa aqui trazendo uma mensagem importantíssima ambiental também. O Brasil é terra indígena, importante trazer essa mensagem porque esses povos, assim como os quilombolas, pescadores, marisqueiros e muitos outros povos serão diretamente impactados pela pele da devastação, que infelizmente está tramitando, né? E corre grande risco de passar. O
queria começar minha fala deixando aí mais uma raiva que molda as nossas lutas, né? E nos direciona. Mas eu gosto de falar que os meus incômodos, né? Que muitas vezes são raivas, realmente eles foram mais aflorados quando eu descobri que é possível viver em uma cidade, em um estado, em um país em que o ser humano se relaciona de forma saudável com a natureza. E eu aprendi isso nas Ilhas Fiji, onde eu morei por um tempo, aprendi isso também na Austrália, onde eu morei por um tempo, e sempre falo que nós, como povos, né, brasileiros e brasileiras, os mais diversos, né, possível, a gente consegue sempre ensinar muito para quem está lá fora. Mas a gente tem muito para aprender com quem está lá fora também. E o meu incômodo maior é com esse aprendizado lento que a gente tem dentro da nossa existência, no nosso território, no Brasil, em relação a esses cuidados com a natureza. Então, eu acredito que quando eu voltei dessa experiência de 15 anos fora, e que eu voltei para cá, me deparei com esse não incômodo de tudo que está acontecendo, de toda a nossa relação com o nosso planeta, com os nossos povos, com a nossa natureza de forma geral, esse não incômodo me incomodou muito, né? E gerou todo essa energia dessas coisas todas, esses projetos todos que hoje a gente trabalha e tenta né, fazer acontecer. Olhei ali para minha filha que está me distraindo eventualmente. Linda. E te ouvindo ao mesmo tempo. E tem uma crítica de mãe que observa o processo educacional desses pequenos, onde as lixeiras estão ali, cada uma com suas respectivas cores, e há um convite natural de que seja feita essa divisão, mas nem aqueles que estão ali como mestres, André, têm conhecimentos efetivos. Então eles dizem que o plástico tem que ir para o vermelho, mas eles não dizem que o plástico tem que ir para o vermelho limpo, porque ele sujo não recicla. Né? Então, como é que a gente consegue, você que está encabeçando também tantas lutas, como é que você consegue pensar educacionalmente? Como é que a gente conseguiria capacitar os nossos adultos para que a gente consiga também capacitar as nossas crianças para esse mundo? Porque vamos pensar que se está ruim agora e o plástico não parou de ser consumido nem produzido, a tendência é que piore. Como é que a gente consegue, dentro da tua visão dessas lutas todas, pensar em caminhos de tangentes que encaminhem, de fato, para o processo educacional? Cara, o primeiro passo é a gente realmente assumir que a gente é muito desletrado, que a gente está muito atrasado, que a gente não faz ideia de como gerenciar o nosso próprio resíduo. Em todas as instâncias, nas instâncias da sua vida pessoal, dentro de um hospital, dentro de uma empresa, não é hábito, sabe? Que nem limpar o bumbum. Então a gente está muito longe dessa realidade. Você toca num ponto muito importante, que é como a gente pode agora sensibilizar, porque eu vejo muitos discursos, mesmo no meio dos ambientalistas, falar assim, não, educação ambiental nas escolas já. A educação na escola é fundamental e tem que ser urgente, mas ela vai moldar quem vai tomar decisão no futuro. A gente tem que moldar urgentemente quem está tomando decisão agora, né? Então, se você me perguntar, André, você prefere um programa forte de educação ambiental dentro da escola para agora? Dentro da escola ou na universidade? Na universidade. Dentro da escola ou no poder público? No poder público. Porque essas pessoas precisam tomar decisões certas agora. O planeta não pode esperar uma outra geração vir para, de repente, estarem mais sensíveis e aí começarmos realmente a falar sobre soluções eficazes, sobre mudanças de hábito. Então, o primeiro passo é reconhecer que a gente está muito longe do ideal para que a gente possa realmente pensar no gerenciamento de resíduos, né, do dia a dia da gente, como pessoa, como cidadão, cidadã ou como um profissional, né, da forma correta. Então, eu tenho médicos, amigos médicos, que salvam vidas e abrem cérebros e não conseguem separar o seu resíduo dentro de casa. E isso é questão de saúde, né? É questão de saúde, é questão de cidadania, é questão de apoiar uma classe ainda invisível para a sociedade civil, para a iniciativa privada, para o poder público, que é a categoria de profissionais, catadores e catadoras espalhados aí pelo nosso Brasil. É muito importante dizer, vale muito a pena dizer que essas pessoas são responsáveis hoje por reciclar 90% de tudo que a gente recicla no nosso país. A gente produz 90 milhões de toneladas de resíduo por ano. A gente só recicla 3% dentro do Brasil. E desses 3% que a gente recicla, 90% é reciclado por pessoas que são invisíveis. E dessas pessoas invisíveis, 73% são mulheres pretas de comunidades em situação de vulnerabilidade.
sabe? Que muitas vezes estão ali tentando, através da reciclagem, né, alimentar a sua própria vida e a vida de seus filhos, suas filhas, sua mãe, até cuidando de uma família através da reciclagem. Eu conheço muitos casos, em vários lugares do nosso estado, de homens e mulheres que estão aí na luta diariamente, invisíveis pelo trabalho absolutamente crucial que essas pessoas fazem hoje, né? E eu gosto de chamar essas pessoas de agentes ambientais. É no momento que não calo, que eu intento de nunca reter a fala de uma voz que nunca cala, que agora eu vou falar. Mas olha aqui, senhor, olha aqui, senhora. Com fé, com afeto e com molejo, a peleja do povo é erguer-se nos dias e vencer a vida, purgando do peito a esperança em Deus que nega a divisa e que singulariza o mundo pra nós. Então acho que as primeiras iniciativas que a gente tem que fazer são iniciativas realmente de sensibilização com as pessoas que tomam decisões agora. Isso é fundamental, para que PLs como essa da devastação não sejam nem pauta dentro do nosso Senado e da nossa Câmara de Deputados Federais, né? Quando eu escolhi a Praia de Iracema, André, eu escolhi lógico, porque é a nossa Iracema, né? Nossa Iracema precisa ser na Praia de Iracema. E aí escolho a Praia de Iracema por isso, mas eu também escolho a Praia de Iracema porque eu acho que foi a primeira luta que você resolveu tomar posse e levar para o Ministério Público e lutar, que é essa que a gente vive aqui na Praia do Lido. Eu virei uma reprodutora da sua informação. Então toda vida que tem alguém conversando ou fala de alguma empresa, eu digo, não consuma mais nessa empresa. Ela tem um descarte incorreto, é incongruente. E como é essa relação dentro do teu ponto de vista das irresponsabilidades dessas grandes empresas, da não fiscalização do poder público sobre elas? Como é que você vê tudo isso, já que você está aí nos últimos anos dentro dessa luta tão ferrenha? É difícil, sabe, Roberta, essa luta, porque você está lidando com um problema que ele perpassa a saúde humana apenas, né? Você vê, o problema é qual? A gente tem ligações clandestinas de esgoto. Dentro da vertente marítima de Fortaleza são mais de 300. Isso é um relatório da AGFIS, a Agência de Fiscalização de Fortaleza. Por conta da nossa incansável luta, a gente conseguiu pressionar para que esses relatórios fossem colocados em pauta no Ministério Público Estadual e Federal. E são pessoas que têm acesso à rede de esgoto, podem pagar pela taxa de esgoto e decidem ser clandestinas. Quando eu falo que perpassa a questão da saúde, é porque a gente está falando de caráter. E você mudar caráter de pessoas assim é muito difícil. São pessoas com dinheiro, com acesso, são donos de redes de hotéis, restaurantes, casas, né, luxuosas, prédios, que o primeiro andar vale 5 milhões de reais, está no pé de uma comunidade e o efluente está saindo ali pela rua e não tá sendo tratado, do lado de uma favela. Sabe, gente? Então, assim, é surreal. É caráter. Então, como muda o caráter dessas pessoas? São pessoas viciadas dentro de um sistema. E o Chico Sainz tem uma frase maravilhosa que ele fala assim, o de cima sobe, o de baixo desce. E elas nada mais estão fazendo do que o papel delas, dentro que elas acreditam que é o correto. Para que elas se mantenham nessa posição, elas têm que manter toda uma classe completamente sem privilégios. Então, é uma luta não só ambiental, não só de saúde planetária, humana, de seres marinhos, né, de ambiente, de cidades, mas é uma luta de caráter mesmo, sabe? De responsabilidade com o seu entorno, com o seu quadrado, e por isso é uma luta tão difícil. E são pessoas muitas vezes inacessíveis, e através dos equipamentos como o Ministério Público Estadual e Federal, a gente consegue reunir as secretarias do poder público para olhar de forma séria para isso. Eles entenderem que a gente não vai desistir até que Fortaleza seja uma cidade com a orla que não tenha cheiro de esgoto. E a gente não vai parar essa luta. Se fosse só o cheiro, tava tudo bem, né, amigo? Era o menor dos problemas, né? Mas, infelizmente, essa água é insalubre, ela afeta a vida marinha, ela afeta a comunidade de pescadores, ribeirinhos que moram ali no entorno. Existem muitos pescadores, marisqueiras que trabalham no mar todos os dias, né? Dependem do mar para sua subsistência. Atrapalha o turismo na nossa cidade, atrapalha a economia, atrapalha os comerciantes que estão trabalhando ali, atrapalha as pessoas que estão praticando esportes náuticos, buscando uma saúde mental, física, espiritual com o esporte náutico, e
estão remando, nadando, surfando, muitas vezes uma água extremamente poluída. E a gente tem, né, diversos testemunhos de pessoas que já tiveram problemas de saúde por conta disso. Dizem os grandes empresários, aquela galera que pensa fora da caixinha, que a gente tem que nadar num oceano azul das possibilidades, das oportunidades. E você, ao tempo que luta, você também encontra uma brecha enquanto profissão e enquanto caminhos para a mudança desse ambiente com a Vergeat. Então, como é esse processo de hoje ser também parte dessa empresa que consegue estar dentro dos eventos, que consegue promover também os seus próprios eventos e o diálogo sobre responsabilidade, sobre a divisão desse orgânico, desse não orgânico, do que vai para onde, e poder agregar pessoas e profissionalizá-las também para isso. Estava conversando com a Mariana, que está aqui nos filmando, e aí eu disse, vamos fazer uma formação que possa potencializar essa galera para também fortalecer a galera da Vergeat. E a Mariana disse, será que é isso que eles querem? Eu digo, eu acho que eles querem isso com todo mundo, acho que eles querem que todo mundo, e também tem a coisa de você subir o patamar desse lugar, né? O catador que é invisibilizado, quando ele está associado à empresa, quando ele está ali vestindo uma camisa, ele passa a ser visível, né? Então também tem uma alteração nessa narrativa. Queria que você me explanasse aí sobre esse todo que é a Vergeat. A Vergeat é um presente na minha vida, né? Ela foi idealizada por essa pessoa que eu considero minha irmã, que é a Roberta... A Rebeca. A Rebeca Vermont. Não sou eu. A Roberta Vermont é a irmã da Rebeca Vermont, uma atriz maravilhosa também. Humorista nata. Humorista nata, cara. Mas é pela Rebeca, né? Minha mana. E ela me convidou nessa jornada aí em 2021. Eu abracei com unhas e dentes. É uma extensão do propósito, né? E eu gosto de pensar que a nossa Iracema e a Vergeat, elas se complementam, né? A nossa Iracema tem um local de ativismo, né, muito grande, e a Vergeat consegue estar dentro da iniciativa privada mostrando o que é que tem que ser feito, né? E dentro do poder público também. Então, por exemplo, essa gestão agora, muito mais aberta ao diálogo, a gente fez alguns vídeos durante as primeiras festas, né, aqui na Praia de Iracema, e eu trouxe alguns insights, né, incomodei, dei uma cutucada, eles chamaram a gente para conversar, e hoje a Vergeat está dentro do poder público trazendo iniciativas, né, de sustentabilidade. A gente fez agora o centenário, né, do nome Praia de Iracema, foram 4 dias de festas maravilhosas. Também fizemos o aniversário do Poço da Draga no último fim de semana, dia 24, comemorando 119 anos de existência e resistência dessa comunidade amada. Então, isso tudo por essa conexão que ambos os projetos têm, né? Nossa Iracema e Vergeat, que são extensões de trabalho que acontecem de forma genuína, né? Então, quando você fala de forma genuína nessa rede social aí, que infelizmente a gente consome um monte de esgoto clandestino, a gente, quando a gente fala de forma genuína, as pessoas engajam, as pessoas vêm com a gente, né? E isso faz com que a gente consiga dar próximos passos para se tornar eficaz na entrega, né? E essa entrega, ou as entregas da Vergeat, elas vão realmente sendo construídas através de um embasamento de mudança de mentalidade, né? Então a gente conversa com a produção de um evento, a gente conversa com o time de limpeza, a gente conversa com o cara que vai vender comida, com o cara que vai vender bebida, a gente fala com o público, a gente trabalha dentro de um ecossistema na Vergeat em que o nosso objetivo é sensibilizar todo mundo que está ao entorno de um evento. Do topo à base da pirâmide, sabe, a gente conversa com todo mundo para trazer não só a sensibilização do que acontece no nosso planeta, na nossa cidade, naquele território pelo qual a gente vai cuidar naquele evento, mas também para trazer as dinâmicas de como a gente vai exercer esse papel mais sustentável dentro, né, daquele evento. E é muito significativo, porque a gente sempre sai de um evento como esse recebendo feedbacks de todos os setores, né? Um time da limpeza vem falar com a gente e fala, cara, putz, eu não sabia que dava pra gente fazer esse tipo de evento, fica tudo tão mais simples, inclusive pro nosso trabalho. O produtor que fala, cara, que legal, como eu posso fazer a reciclagem dentro da minha casa? E aí vem o cara da filmagem e fala, nossa, que legal, pô, como é que eu faço para entregar isso para uma cooperativa? Então a gente começa a criar um ecossistema de pessoas sensibilizadas que querem fazer não só no evento. E por que é importante fazer no evento? Porque o evento é uma mola propulsora, né? A arte, a música, são molas propulsoras de mensagens que precisam ser propagadas. Então acredito que o trabalho da Vergeat é muito essa conexão com a arte, com a música, com o esporte, que a gente também faz eventos esportivos, né? Com o próprio corporativo, para a gente ir multiplicando
essas mensagens de boas práticas, né? Gerando aí uma responsabilidade compartilhada pelo cuidado do nosso planeta, né? Surfista, ativista, artevista, posso dizer-te assim, porque além de ser um agente responsável pelo seu metro quadrado no mundo, você toca, canta. Como é que essas artes também foram um caminho para essa sensibilização? Há uma relação? Você consegue perceber ou não? São campos completamente distintos que hoje só se encontram na sua existência mesmo. São campos completamente conectados, na verdade, né? Minha história com a música, ela vem de uma história de afeto com a minha família, né? O meu pai me ensinou a tocar violão, né? Claro, isso cria uma conexão, né? Entre eu e meu pai, minha mãe sempre cantou, então nossa relação, né, entre nós quatro, eu, meu irmão e meus pais, ela é muito musical, né? Já de qualquer forma. Então isso forma um bonde, forma uma genuína conexão de amor ali, né? E claro, quando você começa a entrar na sua vida adulta e entender ali quais são os seus caminhos, para mim particularmente, né, e eu estou respondendo essa mensagem obviamente de uma forma muito pessoal, a música sempre trilhou muitos dos meus caminhos, né, e sempre foi muito dentro da minha veia, muita energia, e as músicas que sempre me marcaram como artista, como influência, né, para mim, foram o rock e o reggae, que são músicas que propagam revoluções, né? Então, os artistas que eu acompanho, as letras que eu lia, que me inspiravam a escrever também, muitas traziam, a grande maioria traziam e trazem, né? Porque elas são atemporais, trazem mensagens de revoluções, né? Sejam revoluções políticas, revoluções pela natureza, revoluções pela igualdade racial, revoluções, são revoluções. Eu tenho um grande amigo aqui na cena de música aqui no Ceará, que é o Maurílio Fernandes. Maravilhoso. No cenário brasileiro, né? Graças a Deus ele tá propagado aí no Brasil todo. E ele fala assim, André, você é o meu punk rock do oceano. e a minha mensagem, eu sei que a forma com que eu trago a mensagem, com que eu luto é muito rock and roll, é muito hardcore, é muito punk rock. E é isso, cara, eu tenho isso na veia, sabe? Então eu acho que a música pessoalmente tá muito relacionada com as minhas atitudes, com os meus questionamentos, as minhas indagações, a minha forma de lutar, de não desistir, né? E de gritar alto, né? De ligar a distorção da caixa, né? E botar o microfone na altura e gritar, né? Gritar para todo mundo ouvir. Tem esse lado pessoal com a música e tem o lado que eu realmente acredito, né, que a música, ela propaga, a arte, ela propaga, ela sensibiliza, né, toda uma mensagem. E eu não tenho como deixar de citar aqui o Carlos Careca falando em arte, né? Nós temos muito pouco tempo para cuidar desse planeta. A clarinha, ela tem um processo natural muito lindo, né? Ela tem um coco em todos os seus estágios, desde a hora que ele mata a sua sede até o momento em que ele está pronto para servir de adubo novamente para um novo plantio. Esse ícone aqui, ele acaba sustentando a tese de que nós devemos estar constantemente lutando por um planeta melhor, pelo um oceano melhor, pelo mundo melhor, pela uma compreensão melhor, né? E que esse trabalho de resiliência, de desenvolver essa peça, de continuar dia a dia fazendo essa transformação, porque ela é uma peça efêmera, ela está em constante mudança, como você está vendo ali, né? E isso faz com que a gente reflita mesmo. A Clarinha é tudo isso e muito mais. Acho que a minha maior inspiração na arte de sustentabilidade, eu vou cortar a palavra acho, né? A gente fala por força de hábito, ele é a minha maior inspiração na sustentabilidade, na forma de se educar através da arte, de sensibilizar através da arte, de propagar o amor pelo nosso planeta através da arte. E ele é um grande roqueiro também. E um grande marqueteiro. Também, é um grande marqueteiro, grande comunicador, um ser humano incrível que eu amo demais. E André, como é que a tua prática familiar e a tua prática na vida se relacionam com essas lutas todas que você vem abraçado e que você seguirá abraçando certamente? Como é que essa prática existencial se relaciona com a luta? Porque o mais comum é eles estarem distantes. Como é pra você? É desafiador, na verdade, porque assim, a minha luta profissional e pessoal, ela é a mesma coisa, né? Então, às vezes eu até peço, ô cérebro, tu consegue descansar? Me dá só uma folguinha, deixa eu não tentar salvar o planeta por um minuto. Minha cabeça não para, né? Eu tô numa fase de aprendizado, tô numa evolução agora no momento, né? Assim, expondo mesmo essa vulnerabilidade, não tenho nenhum problema em falar sobre isso. De tentar cuidar mais de mim, né? Surfar mais, né? Eu tô sempre bebendo água, tomo meu canabidiol,
sabe? Tenho minhas práticas de respiração, pedalo, vou na academia, vou voltar pra capoeira, sabe? Porque a luta profissional e pessoal é uma coisa só pra mim. Eu não consigo bater o ponto às 18 horas ou às 17 horas, vir pra casa e tudo acabou. E eu preciso encontrar um balanço maior. Mas, nas práticas do dia a dia, eu sinto muito prazer em ter o hábito de toda semana levar os meus recicláveis para a Socrelp, que é uma associação de catadores e catadoras de material reciclável lá do Pirambu. E agora eu estou fazendo isso, um encontro familiar, né? Um dia na semana, vamos agora eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, a gente se encontra e vamos juntos. Ai, e depois a gente almoça, a gente encontra a dona Nete, a dona Janete, o Romão, o seu Elias, a gente vai conversando e toda semana eu faço agora um videozinho e boto no canal da Nossa Iracema para ensinar a galera que existem cooperativas em vários lugares, como separar os seus resíduos. Então, isso eu faço fora do profissional, mas acaba sendo área profissional, né? Mas é uma prática do dia a dia muito legal. Eu tenho a minha própria composteira, né? Estamos lá com nossas caixas biodigestoras, lá onde a gente, né, ressignifica todo o nosso orgânico. E quando elas enchem, eu tenho o privilégio de estar ao lado da comunidade e eu desço com aquilo que eu não consigo mais colocar na minha composteira, lá no projeto Composta Poço. Já ouviu falar? Ouvi. Estação comunitária do Poço da Draga, de compostagem. Exatamente. Ouvi falar. E aí eu Dizem vou que é lá, legal lá. É uma delícia, cara. E aí eu coloco o meu resíduo lá, bato um papo com a dona Ivaneide, com o seu Ivan, com a Fatinha, com aquele povo maravilhoso todo ali. Pega às vezes um adubozinho, pega ali uma serragem que eu preciso em casa. Enfim, a gente faz toda uma troca. Então, perpassa muito por isso, sabe? Eu gosto de influenciar as pessoas que estão ao meu redor para comprarem em brechós quando forem comprar, para doarem suas roupas, comprar uma peça de um brechó e já lança uma outra para a comunidade, para quem precisa, sabe? Gerar uma economia circular, empoderar os artesãos e artesãs que estão aí nas suas comunidades, sabe? A gente precisa sair dessa roda capitalista em que os grandes falam pra gente o que a gente tem que consumir, quando a gente tem que consumir e o quanto que a gente tem que consumir. O poder tá na mão do povo, parece hoje um negócio tão utópico, mas é realidade. A gente pode, com a mudança de hábito do dia a dia, começar a quebrar esse sistema, né? E a gente precisa quebrar esse sistema. Então, para resumir a minha resposta depois de tudo isso, as relações do dia a dia, da prática, da sustentabilidade profissional, pessoal, elas estão todas mescladas dentro do meu ser e eu estou cada dia mais procurando o equilíbrio, né, para que eu possa seguir firme nessa luta, porque eu vou seguir. Não tem marcha ré, não existe outro caminho, outra opção, eu vou sempre seguir, né? A minha vida está dedicada a isso, é um comprometimento que eu tenho com outras vidas, talvez, com o universo. Eu me coloquei nesse lugar e falei o que eu vim fazer nesse planeta. Em 2015 eu fiz esse pedido, em 2016 eu fiz esse pedido e eu recebi os chamados continuam vindo, e não é uma escolha minha escolha foi só de falar assim, eu vim aqui pra quê? Aí quando eles me mostraram, eles e elas, né, os anjos das anjos, os deuses das deusas, me mostraram pra que eu vim, eu entendi que não tem mais outro caminho. E eu sou muito privilegiado por achar o meu propósito. Muitas pessoas passam por toda uma vida ou vidas e não acham o seu propósito, né? Então... Mas vivem o propósito do mesmo jeito, porque segundo Spinoza a gente não escolheu nada, né? A gente já vem com a missão. E que bom que você tem consciência da sua, né? Porque aí faz toda a diferença, que se faz com prazer. E André, você falou da composteira, Mariana está aqui do meu lado, e te agradecer. Obrigado pelo convite, estar batendo esse papo aqui, né, no canal mais uma vez, e estou aqui sempre à disposição, cara, para disseminar aí essa energia positiva. Chegou até aqui? Gostou desse papo? Quer mais? Fácil. Só chegar junto e se inscrever no nosso canal Lugar Artivistas aqui no YouTube, nos seguir nas redes sociais @Lugar Artivistas e ficar mais juntinho, vivendo, habitando, fazendo acontecer esse lugar. Vamos juntos? Te espero daqui 15 dias por aqui e até lá, pode maratonar, que tem muita coisa linda com artivistas incríveis em lugares que valem a pena você conhecer. Até logo menos. Abraços. Fui!